vocês estão? Espero que estejam bem. Como vocês já sabem, ou pelo menos deveriam saber, eu me chamo Elias Lino, e sou o professor de filosofia de vocês. Então, a nossa primeira aula propriamente dita, embora já seja na segunda semana, a gente vai começar hoje a respeito de como a filosofia grega antiga surgiu, né? Hoje é consenso de que existem várias outras filosofias, né? Não só a filosofia grega antiga europeia, mas a nossa aula vai começar por essa, pela europeia e pela grega antiga. Então a gente vai ver nessa aula a metodologia, ou seja, como a filosofia se desenvolve, né? Uma possível definição de filosofia, existem várias definições, né? Por isso é tão difícil, né? E a origem, né? Por que ela surgiu naquele espaço da Europa, né? A filosofia grega, naquele espaço da Europa, na Grécia Antiga, e quais as condições, né, que contribuíram para que ela surgisse. Bom, contemporaneamente, ou seja, quando vocês escutarem essa palavra, né, contemporaneamente, contemporaneidade, essas palavras difíceis, nesse caso você pode substituir por hoje, né? Então, é impossível você fazer filosofia hoje sem livros. Então, felizmente vocês já receberam os livros, se não ainda vão receber, mas isso já está encaminhado. Então, a gente vai sempre usar um livro, embora a aula seja virtual, seja remota, mas vocês estão com o livro, então a gente vai sempre usar o livro. O conteúdo de hoje vai estar no livrinho de vocês entre as páginas 10 e 17. Ok? Então, sem mais delongas, vamos propriamente à aula. Então, o modo que a filosofia se desenvolve é através de conceitos, né? Você cria um conceito que diz alguma coisa a respeito da realidade e descreve essa realidade. E ao fazer isso, né, o ser humano ele se distingue dos outros animais e ele muda a própria realidade. Então, um conceito é como você vê naqueles desenhos, né, animados, antigos, né, que quando alguém tem uma ideia, acende uma lâmpadazinha. Então, um conceito pode ser isso, um conceito pode ser uma ideia, né? Uma ideia que descreve a realidade, descreve o mundo, e não necessariamente é uma coisa evidente. Às vezes é uma coisa que é difícil você explicar para os outros, tanto é que filosofia é muito difícil você explicar um para os outros. Então, filosofia é um tipo de conhecimento que se desenvolve através da elaboração de conceitos, né, que descrevem a realidade. Tudo isso tendo como base a razão. Razão não é no sentido de você, numa discussão, ter razão com outra pessoa, não. Razão aqui é no sentido de capacidade de pensamento, racionalidade. Então, quem dizia isso, né, Grécia Antiga, quem dizia isso, que o ser humano era capaz de racionalidade, era Aristóteles, por exemplo. Ele diz que o ser humano é um animal racional. Para ele, a essência do ser humano é ter a racionalidade, né? Já contemporaneamente, na contemporaneidade, a gente tem dois filósofos, né? Gilles Deleuze e Félix Guattari, que dizem exatamente isso, que a filosofia é a criação de conceitos. Deixa eu citar exatamente como eles dizem, né? A filosofia é a arte de formar, de inventar e de fabricar conceitos. E esses conceitos servem para quê? Para explicar a realidade. Nem sempre é aquela realidade evidente que todo mundo vê, né? E a origem desse tipo de pensamento, né? Já que a gente está tratando de filosofia grega antiga, surgiu na Grécia Antiga, sobretudo em Atenas, era um período democrático, então você poderia discutir, conversar a respeito de tudo. E aí, segundo os historiadores da filosofia, eles dizem que surgiu na Grécia Antiga porque tinha algumas características que proporcionaram a esse tipo de pensamento, né? Livre, criativo, através da racionalidade, em que todos podem discursar. Segundo eles, essas características eram uma cultura pluralista, ou seja, isso que a gente chama de Grécia Antiga eram várias ilhazinhas perto umas das outras, né? E aí tinham vários povos distintos. Esses povos distintos, eles dialogavam, eles conversavam, eles se encontravam, né? E aí eles viam que um era diferente do outro e viam que tinha versões, né? Visões de mundo diferentes. Então eles costumavam a discutir respeitando a diversidade, respeitando a pluriversidade, né? A pluralidade. Eles eram também estimulados a pensar por conta própria, ou seja,
diferente de hoje, né, que o professor vai na sala de aula, passa o conteúdo, e aí quando você vai responder na prova, se você responder o mais parecido possível com o que ele disse, mais próximo de 10 é a sua prova. Não, no caso do grego antigo, eles eram estimulados a ter ideias originais, a pensar por conta própria. Mas lembre bem, não é achismo. Pensar por conta própria exige fundamentação do seu pensamento, exige você argumentar, exige você dizer por que pensa dessa forma, ok? E aí, além disso, né, eles gostavam de discutir e polemizar. Então tudo isso, né, gerou as características que permitiram que a filosofia grega antiga, né, a filosofia europeia, surgisse na Grécia antiga. Embora, né, a gente saiba que hoje existem outras filosofias. Filosofia ameríndia, filosofia africana, filosofia asiática. Cada uma tem seus métodos e suas temáticas, seus temas de discussão. Pois muito bem, resumindo, né? Filosofia se desenvolve por conceitos, né? É um tipo de pensamento que se desenvolve por conceitos, serve para explicar a realidade, né? E surgiu, né, a filosofia europeia, surgiu na Grécia Antiga por conta de que tinha algumas características que proporcionaram o surgimento desse tipo de pensamento. Então, por hoje, né, a gente fica assim, né? Não esqueçam de responder o questionário, responder as atividades, né? Sejam bem-vindos ao curso de filosofia. Até mais!